Olá, bom dia! Domingo, dia 24 de junho, no ar, mais uma edição do programa Meio Rural. E você já fica sabendo dos destaques deste programa. Comissão especial que trata sobre o problema da seca no Piauí se reúne. Servidores da ADAP estão em greve. A paralisação das atividades pode comprometer a situação do Estado em relação à febre aftosa. Farelo de soja assume liderança das exportações no Piauí. No Direto do Campo, conheça a silagem, uma técnica de armazenar a forragem. Isso e muito mais agora, no seu programa Meio Rural. Eu começo o programa de hoje falando sobre as eleições. O TRE Piauí ampliou o número de municípios com votação biométrica esse ano. O eleitor, além dos documentos necessários que terá que apresentar, também será identificado pela impressão digital. As urnas já estão quase prontas para as eleições. Este ano, em 5 municípios, vão acontecer a chamada votação biométrica. Picos, Floriano, Piripiri, Piracuruca e Francisco Santos. O TRE garante que o principal objetivo dessa nova modalidade de voto é a segurança do eleitor, que terá que ser identificado através da impressão digital, o que evitará que uma pessoa vote em nome de outra. A votação biométrica ela traz mais segurança, porque ela assegura, que o eleitor que está se identificando ali para votar é realmente quem fez o cadastro quando foi feito o recadastramento anteriormente. Bom, com relação aos municípios, são 5. Os mesários já foram treinados para isso ou ainda vão ser treinados? Não, os municípios que estão participando desse processo de votação biométrica, eles estão com a programação de realizar o treinamento dos mesários, mais ou menos aproximadamente por volta de agosto, setembro, mas está sendo coordenado pelas próprias zonas eleitorais desses municípios. O eleitor não precisa fazer o treinamento? Não, o eleitor não precisa se preocupar, o procedimento de votação é o mesmo da eleição da urna tradicional, sem um mecanismo, então para ele não vai ter praticamente diferença nenhuma. E como é que vai ser? Ele vai chegar no local de votação, qual é a orientação que ele vai receber? O eleitor vai se dirigir à sua sessão eleitoral, como normalmente o faz, portando seus documentos, e ao se identificar o mesário, antes da urna ser habilitada para receber o seu voto, vai ser preciso que ele coloque a impressão digital no próprio aparelho, e aí sim a urna eletrônica é liberada para ele poder votar normalmente. Qual é a diferença então da urna, dessa urna para a tradicional? A urna tradicional, a única diferença que existe é no terminal que fica com o mesário. Na parte que o eleitor faz a votação, não tem nenhuma diferença, é exatamente igual ao anterior. Do jeito que ele votou na eleição de 2010 até para trás, ele vai votar nessa urna tranquilamente. Com relação à rapidez, não há diferença? Não há diferença. A grande vantagem desse mecanismo é a segurança. A rapidez, ela mantém os mesmos padrões do anterior. Qual a perspectiva para o estado todo está sendo feita a votação através dessa urna? Olha, a previsão é que até 2018 todo o país esteja concluído o processo de recadastramento biométrico e assim todos os eleitores votarão nesse tipo de urna. A comissão especial que trata sobre o problema da seca no Piauí teve a sua primeira reunião na última quarta-feira na Defesa Civil. Veja detalhes com Ricardo Morafé. Das 174 cidades que decretaram estado de emergência devido à seca, 117 foram reconhecidas pelo governo federal. Uma situação tão delicada que foi criada uma comissão especial de parlamentares da Assembleia Legislativa para tratar de soluções para o problema. Durante reunião na Secretaria Estadual de Defesa Civil, os deputados estaduais questionaram a pouca quantidade de carros-pipa do Exército para atender a população. Agora há pouco eu mostrava ao GR que há uma disparidade muito grande. Picos, nós temos apenas em torno de 2.000 e poucas pessoas sendo atendidas pelo programa, com 2 carros-pipas, e temos cidades como Caracol, que tem 10 carros-pipas para atender uma população que tem menos de 1.000 habitantes a mais. 539 mil famílias padecem com os efeitos da seca. Apenas 83 mil são atendidas. Outro receio da comissão é com relação aos empréstimos cedidos ao agricultor familiar. Eu acho que o esforço maior nosso tem que ser nesse sentido, de que todos aqueles que realmente foram atingidos decretem situação de emergência e a partir daí a gente tem as portas do município abertas para que realmente as medidas lá possam chegar, quer sejam as medidas emergenciais, essas do ponto de vista de socorro, como cesta, como carro-pipa, ou quer sejam as medidas de financiamento, como
o enlarguecimento de prazos daquelas pessoas que pegaram financiamentos e não conseguem pagar, tendo em vista que perderam tudo. Então nós estávamos explicando aqui a questão da Operação Carro-Pipa, que é a operação que nós estamos fazendo em conjunto com o Exército. Nós estamos agora o quê? Nós passamos praticamente a semana passada, vendemos feriado, sábado, domingo, com as equipes no interior. Então nós estamos, hoje nós estamos, amanhã, quer dizer, nós estamos encaminhando mais 3 equipes para fechar mais a questão, vamos fechar uns 80 municípios. Então a equipe está indo a esses interiores para exatamente fazer o quê? Fazer a contratação, né? A contratação de mais carros-pipa para suprir a necessidade onde o Exército não atende a contento. Vamos para o intervalo comercial. No próximo bloco, fique sabendo sobre a retomada da greve dos servidores da ADAP. O programa Meio Rural volta já.